Hola, buenos días. Hola, profe Karine. Vamos a empezar nuestra clase de hoy con el tema los pronombres de objeto directo e os pronombres de objeto indireto. Olá, pessoal, bom dia. Aqui é a professora Karine. Nós vamos continuar nossa lição 8 do livro didático. Peço para que vocês coloquem lá na página 97. E nessa temática, nós vamos discutir a respeito dos pronomes de objeto direto e indireto em espanhol. E aí, da importância da gente saber o que são esses objetos direto e indireto, né? Então, objetos direto, eles fazem parte, é um complemento do verbo e tem relação com a transitividade desse verbo. Ou seja, o verbo ele vai ser transitivo, ele vai ter essa transitividade quando ele exige um complemento. E quando esse complemento, esse objeto não é seguido, não é regido por preposição, a gente vai dizer que é um objeto direto. Já quando esse complemento, esse objeto do verbo, ele pede uma preposição, o verbo, a regência do verbo pede essa preposição, a gente vai dizer que temos um objeto indireto. E há casos na nossa língua, tanto em português quanto em espanhol, em que o verbo, a regência desse verbo vai exigir tanto um objeto direto quanto um objeto indireto, pessoal. Aí lá na nossa página do livro didático de espanhol, na página 97, temos assim: o pronome de objeto directo sustitui o objeto directo e tem como função reemplazar a uma pessoa, animal ou coisa em la conversação e em la escritura para evitar repetição. Por exemplo, aqui diz o seguinte, que nós vamos utilizar esses pronomes de objeto direto quando a gente tem a necessidade de substituir o objeto direto com a função de evitar a repetição para representar uma pessoa, animal ou coisa em uma determinada oração, em determinado contexto, para se produzir um enunciado. Para que a gente possa descobrir o objeto direto, nós podemos contestar as perguntas, podemos fazer perguntas com respeito ao verbo, perguntas como o que ou quién. Exemplo, um exemplo. La vendo. La se refere à bicicleta, num determinado contexto aqui em cima, no anúncio que nós vimos em nossa última aula. Por exemplo, oportunidade única, excelente bicicleta. La vendo porque me han regalado outra mais nova. Então, esse la vendo, esse la é um pronome de objeto direto. Por quê? Quando a gente pergunta ao verbo vendo, esse verbo vender, ele pede um complemento direto, sem preposição. Vendo o quê? Vendo a bicicleta, nesse contexto. Então, lá vendo, esse lá é um pronome de objeto direto que faz referência, substitui o objeto direto que é a bicicleta. Para evitar essa repetição, a gente vai utilizar os pronomes de objeto direto. E aí, os pronombres de objeto directo van delante de verbo en cualquier forma, exceto infinitivo, gerúndio ou imperativo afirmativo. Então, esses pronomes de objeto direto, eles podem aparecer diante do verbo em qualquer forma, exceto no infinitivo, gerúndio ou imperativo afirmativo. Infinitivo aí são os verbos na sua forma original, terminados em AR, ER ou IR, primeira, segunda e terceira conjugação. Gerúndio é uma forma do verbo que caracteriza que uma ação está acontecendo
e tem a terminação em ando, endo ou indo. E o imperativo afirmativo diz respeito ao modo e tempo verbal quando a gente quer expressar uma ordem, um desejo, ou utilizar até mesmo em propagandas para convencer o meu público-alvo. E aí, por exemplo, compre batom. Esse compre é o meu imperativo afirmativo. Eu estou utilizando aí para dar uma ordem, ou dar um conselho, fazer um pedido. Continuando, passamos agora lá para a nossa página, um momentinho, 99. Na página 99, nós vamos continuar agora. Nós acabamos de ver sobre os pronomes de objeto direto, que são os verbos que não exigem preposição. E agora nós vamos passar para os pronomes de objeto indireto, em que esse verbo, a regência desse verbo vai exigir uma preposição. E em espanhol vamos saber. Por exemplo, después de lo que pasó, voy a regalar estas flores a mi novia. Le daré con una tarjeta. Depois de tudo que passou, vou presentear estas flores à minha namorada. E darei com um cartão postal, né? Uma tarjeta. Então, o que a gente observa aí? Na parte em le darei com uma tarjeta, darei, o verbo exige uma preposição. Porque quando a gente pergunta o verbo darei, quem dá algo a alguém. Então, o que foi dado? As flores a alguém que será a namorada. Então, esse le, darei, esse le diz respeito a um pronome de objeto indireto que diz respeito a o objeto indireto namorada. Para evitar essa repetição, a gente utiliza o pronome de objeto indireto. Então, para descobrir o objeto indireto, puedes contestar as perguntas para quem ou a quem com respeito ao verbo. Aí nós temos esse quadro que a parte verde indica os pronomes pessoais que nós conhecemos em espanhol. Eu, tu, ele, ella e usted, nosotros, nosotras. E os pronomes de objeto indireto que vão se referir a esses pronomes pessoais, por exemplo, me, o ter, ler ou ser, nos, os, e les e ser. E a gente precisa ter atenção em relação ao seu uso, porque o pronome de objeto indireto ele sempre vai ser utilizado antes do pronome de objeto direto. Por exemplo, mi mamá mandou um correio eletrônico para mim la semana passada. Mi mamá me, porque para quem ela mandou, objeto indireto primeiro, e o que ela mandou, lo, que representa aí o correio eletrônico, na semana passada. Aí outra questão que nós precisamos ter atenção, que quando a gente tem o encontro dos pronomes le, lo, le com la, le e los, le e las, ou seja, o pronome indireto le com o encontro do objeto direto lo, los, las ou lá, até mesmo le, a gente vai trocar para não ficar, a gente não pode utilizar le e lo na mesma circunstância. Então, a gente vai trocar quando aparecer esse objeto indireto, o pronome de objeto indireto, le juntamente com lo, los ou las ou lá, a gente vai trocar esse pronome de objeto indireto, o que vem à frente, pelo se. Por exemplo, la abuela cuenta un cuento a sus nietos. Aí, um cuento, o que ela conta, lo, eu vou substituir por lo. E a quem? A seus nietos, les. Então, a gente coloca o primeiro. Lembrem que a gente não pode ter essa combinação
de les e lo, a gente tem que trocar o les por quem? Pelo se. Então, como o objeto indireto vem antes, la abuela se los cuenta, certo? Pessoal, essa foi nossa aula de hoje. Beijos e hasta luego.